João Cabral de Melo Neto, a vertebralização do discurso. Às 14 horas, as sessões de comunicação. Às 17 horas, a professora Eneida Maria de Souza, da Universidade Federal de Minas Gerais, com a palestra A Biblioteca de Borges. E às 20 horas, a mesa redonda sobre literatura brasileira, literatura portuguesa, interrelações, com o professor Benjamin Abdala, Elza Miné da Costa e Silva, Maria Aparecida Santilli e o poeta Melo Castro. Bem, nesse momento, nós vamos ter a palestra do professor Aguinaldo José Gonçalves, que vocês já conhecem da aula inaugural, né? O professor Aguinaldo José Gonçalves já esteve aqui algumas vezes e o professor leciona teoria literária e literatura comparada no Departamento de Teoria Linguística e Literária do IBILSE de Rio Preto. Ele publicou Transição e Permanência, Miró, João Cabral, João Cabral, da tela ao texto, e tem diversos ensaios e artigos em periódicos e em vários periódicos nacionais, né? Então, com a palavra, o professor Aguinaldo José Gonçalves. Bom, a minha fala de hoje, ela possui uma certa especificidade e que eu acabei de dizer para o Luiz que ela seria, a bem da verdade, ela não foi articulada, apesar de eu estar com alguns escritos, ela não foi escrita para este momento. É alguma coisa que eu meio fiz questão de que acontecesse aqui e agora, né? No sentido de a gente conseguir, são dois grandes escritores, Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto, e só um fragmento de um deles já daria para desenvolver algumas conferências, né? Então, eu propus esta relação tendo um pouco por uma certa ousadia, né? Levando em conta a natureza e a dimensão de ambos. E outra coisa é que me deu vontade mesmo, né? Quer dizer, era uma vontade assim que eu denominaria de realizar dupla homenagem, né? Dupla homenagem. Só espero que a homenagem se faça ou se cumpra, né? Porque a dupla homenagem se daria no seguinte sentido. O Graciliano Ramos, primeiramente, 100 anos de seu nascimento, nós sabemos que é o centenário do Graciliano Ramos, e o João Cabral de Melo Neto, por ter sido seu ano também, no sentido de ter recebido um grande prêmio da revista da literatura mundial hoje nos Estados Unidos, e o prêmio aqui também do Estado de São Paulo, sendo considerado, então, um dos maiores poetas, para a gente poder, com maior tranquilidade, falar que o João Cabral é um dos maiores poetas do mundo ocidental. Que nós temos, assim, nós somos muito complexados, né, assim, parece que a gente pode falar que Mallarmé foi o maior poeta de todos os tempos, né? Ou então que, né, um poeta, T.S. Eliot, talvez o maior poeta americano. Mas quando a gente fala João Cabral de Melo Neto ou Carlos Drummond, algum brasileiro, não é? Quer dizer, a gente fica assim meio humilhoso, né? A gente fala, é um poeta que, olha, muito bom, viu? Muito bom. E parece que... Porque sempre é muito chique, assim, a gente ter na estante algumas obras, não é, da literatura universal. Tem gente que jamais abriu e abriria, mas o Ulisses, o James Joyce, não pode faltar. Da mesma maneira que a própria obra do grande poeta, que eu também considero, o Stéphane Mallarmé. Mas parece que não dá muito status, assim, sobre quando são nossas coisas, né? A nossa grande questão que são as nossas coisas. Então... eu trabalhei, por outro lado, eu tenho assim, sempre tive uma certa rejeição por profissionais letrados, no caso, que é o campo que a gente conhece um pouco, que são profissionais de um autor só, né? Quer dizer, alguém estuda, suponhamos, eu fiz o mestrado em João Cabral de Melo Neto e percebi que ele era assim, esse poeta obsedante, eu fiquei obcecado por João Cabral pela natureza da sua poesia,
E depois eu acabei esse mestrado em 1979. Claro, trabalhei comparando com a pintura do Juan Miró, que foi o que me fascinou também, esta homologia entre sistemas, que é o sistema poético e o sistema plástico, e a natureza impressionante da similaridade entre a infra e a supraestrutura da poesia do João Cabral e da pintura desse grande poeta catalão, ou pintor catalão, que é o caso de Juan Miró. Então, tá bom, fiz o trabalho, mas dali em diante, né, quando eu desenvolvi o doutorado, que não que eu esteja fazendo propaganda, mas claro que estou, assim, para o semestre, o primeiro semestre, acredito, vamos torcer para que seja assim mesmo, o editor sempre engana a gente um pouco, ele sairá com o nome de Laocoon revisitado, né? E com um subtítulo que é Relações Homológicas entre Texto e Imagem. Quer dizer, o que me ficou foi essa questão teórica, essa questão das homologias entre os sistemas, e eu desenvolvi estudos durante anos, não mais sobre um poeta e um pintor, mas sobre a questão. Comprando aí uma briga que era só dos alemães, que era a questão do Lessing, por isso que a obra do Lessing, de 1766, se chama Laocoon, ou Sobre os Limites entre a Pintura e a Poesia. Depois que o Lessing fez aquele trabalho, brilhante Lessing, tão brilhante, silenciou o mundo crítico. Olha, não é hipérbole. Silenciou o mundo crítico para sempre quase, quer dizer, antes de nascer Aguinaldo José. Eu vim assim bem humilde hoje. Mas o interessante é que é claro, o Lessing silenciou porque o trabalho dele foi realmente arrasador, só que enquanto silenciou o mundo crítico sobre essas questões, durante todo o século XIX, meados do século XVIII e quase um trecho do século XX, a arte continuou se desenvolvendo. Claro, a arte não se silenciou. E o mundo evoluiu, as ciências evoluíram. E nós vamos ter toda a arte, a literatura, a pintura do século XIX. Quer dizer, mudou as tendências da arte imitativa, chamada imitativa, para a arte expressiva, vindo até os dias de hoje. Então, o que vai acontecer? Em 1911, o Irving Babbitt, nos Estados Unidos, resolveu escrever um livro, The New Laocoon, retomando as questões do Lessing. E é um livro que ele não faz muito... Ele não chega a mobilizar tanto a teoria do Lessing, mas foi muito importante para desencadear uma série de estudos críticos. E por isso, acho que vocês estão entendendo, Laocoon, ou Sobre os Limites entre a Pintura e a Poesia, do Lessing. Depois veio o novo Laocoon, do Irving Babbitt. E aí, quer dizer, eu acho que não é questão de ousadia, acho que é questão de assumir, olhar um pouco para o alto, assim, para frente, brasilmente falando, né? Quer dizer, por que não, se todo o trabalho é uma recuperação daquilo e uma problematização, eu chamar o meu de Laocoon revisitado, porque o Irving Babbitt visitou uma vez o próprio Lessing. Então, estou justificando por quê que eu não fiquei com o poeta. Eu faço nesse trabalho, no final, uma homenagem direta, nesse trabalho do Laocoon, com Cabral e Miró, para dizer assim, olha, só para não dizer que não falei de vocês, né? E vem no final uma alusão crítica entre os dois. Mas essa questão, eu fui levando tão a sério a questão do João Cabral, a questão do autor ou do crítico que tem um único autor, e aqueles meus professores que sempre falavam dos mesmos que fez o mestrado e o doutorado, que eu nunca falei sobre João Cabral de Melo Neto, né? Então eu nunca falei, e isso daí foi ficando meio problemático. Quer dizer, quanto mais eu tentava, eu tinha uma vontade de falar sobre o João Cabral, né? Porque ainda continuo achando o maior poeta do mundo, né? Quer dizer, um poeta assim que, outro dia eu proseava com o professor João Alexandre Barbosa, a gente entrava para a Bienal, e visitar a Bienal. E eu falava para ele, professor, há dois autores que sobre os quais eu gostaria de escrever, né? Um é sobre Paul Valéry, que eu já escrevo um pouco sobre Paul Valéry, né? E sobre poeta, eu gostaria muito de fazer um livro assim sobre João Cabral de Melo Neto, né? Quer dizer, exatamente porque é um poeta que suscita. Então, é uma gama, é um pouco assim, desculpe o exagero, mas é de uma certa maneira impressionante a estrutura, o mecanismo de composição e a que o seu discurso nos leva. Vocês sabem que é verdade quando ele foi muito influenciado por artistas plásticos ou por artistas, de um modo geral, que não fossem da literatura. Ele foi mais, segundo ele mesmo, muito mais influenciado por outros sistemas do que pelo próprio sistema poético, não é? Quer dizer,
Mas, de qualquer maneira, quando ele vai... O Corbusier,